E aí, gente, como vocês estão? Trouxe para esse vídeo de hoje uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu não fazia porque eu não tinha, tá? Eu não tinha como fazer, que era pintar uma tela, está aqui atrás de mim. Porém, não é só pintar uma tela, é pintar uma tela num cavalete, que é algo que eu nunca tive na minha vida. E, na verdade, eu já tenho esse cavalete há 1 ano. Eu ganhei ano passado de aniversário do meu namorado. E como ele mora em outra cidade e eu nunca vou pra essa outra cidade de carro, acabou que dessa vez eu fui. E eu consegui trazer, porque tem 1 metro e pouco de altura, então não tinha como eu trazer de Uber, de ônibus ou sei lá o que. E também não era viável pra mim pedir pra alguém passar lá, pegar pra mim e tudo mais, porque é uma coisa realmente muito grande. Eu tive que baixar os bancos de trás do meu carro e colocar pelo porta-malas. E ficou, tipo, no banco do carona, assim, do meu lado, o caminho inteiro. E é uma viagem de quase 2 horas daqui até lá, então realmente só teria a possibilidade disso acontecer se eu fosse buscar. E eu fui. Então agora temos um cavalete para pintar telas, que é algo que eu nunca tive na minha vida. Sempre sonhei muito em ter um, acho que desde criança, assim. Esse sonho de ser artista, ele tá muito relacionado a coisas que a gente quer fazer e coisas que a gente quer ter, então o cavalete era uma dessas. E fica muito nesse imaginário infantil de ser artista e pintar telas, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que não é só isso, mas é muito legal pintar telas. Eu sempre tive contato com isso enquanto criança na escola. Eu tive professores de arte muito bons, assim, muito legais, que faziam a gente pintar tela. E era a matéria que a gente mais esperava, era artes. E a gente esperava porque em algum momento ia ter a pintura de tela, sabe? Então foi algo que eu cresci tendo uma breve noção, assim, muito pelas coisas que a gente aprende na escola. Mas eu não sei de fato pintar uma tela. Tipo assim, não sei todos os princípios pra pintar uma tela. Eu nem tenho tinta a óleo, eu tenho só tinta acrílica e eu sei que dá pra pintar com tinta acrílica. Queria muito aprender óleo, mas não tenho condições no momento, porque eu não tenho muita paciência pra esperar o óleo secar. E sei que é um investimento bem alto também, porque a tinta a óleo é cara. E então hoje a gente vai pintar com as tintas acrílicas que eu tenho aqui. Alguma coisa de caneta Posca também, não sei. Vamos ver o que a gente tem aqui. Não sei nada, vou mostrar o desenho pra vocês e a gente vai trocando uma ideia aqui durante o vídeo. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer dessa vez é... vou queimar a tela, porque eu vi alguns vídeos das pessoas queimando a tela com uma tinta, assim. É uma coisa que eu já faço na aquarela e no gouache, só que a última vez que eu pintei de tela, que é esse tigre que tá aqui atrás, que deu errado, começou sendo uma outra coisa, depois virou tigre, eu tinha feito com isso aqui, que é uma base acrílica da Acrylex. Só que eu sinto que foi isso que estragou todo o meu processo, porque ele deixa uma camada muito grossa e que parece que vai se soltando ao longo do tempo. E aí eu descobri que talvez eu devesse ter lixado ela, depois de ter passado assim essa camada. Mas eu não sei usar, então ficou por isso. Hoje eu vou queimar com uma tinta qualquer e vai ser isso mesmo. É diluído em água e a gente vai entendendo se vai funcionar ou não. E eu quero mostrar também pra vocês a ilustração que a gente vai fazer hoje. Eu já fiz o rascunho dela aqui no iPad. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Aqui. Deixa eu tirar as guias. Não sei se tá vendo. Dá pra ver? Sim. É uma elfa com alguns prédios assim. É uma temática que eu já trabalhei outras vezes quando eu comecei a pintar aquarela, então tô muito nessa vibe de novo e acho que vai ser interessante pintar isso numa tela grande assim, porque eu não tenho nem ideia de quais cores eu vou usar e como que eu vou fazer isso, porque eu tenho poucas cores de tinta acrílica aqui. E é isso, gente. Bora pro processo de pintar isso aqui logo, porque estou ficando ansioso.
Oi, gente, precisei colocar como que chama? Um speed painting? Não sei como chama isso aqui, mas precisei acelerar o vídeo todo porque ficou muito longo o processo. Eu demorei quase 3 dias, eu acho, ou mais até pra fazer tudo. Porque as coisas não secam, nada funciona exatamente como a gente espera. E esse aqui é um vídeo sobre resiliência, porque deu muito errado. Na verdade, vocês vão ver que grande parte do que eu gravei não é de fato como ficou a tela no final, porque eu tive que repintar tudo praticamente, assim. Acho que aproveitei mais do cabelo do que do restante da pintura, porque eu não tava conseguindo acertar as cores, né? Eu tenho essa dificuldade ainda, não consigo chegar nos tons que eu preciso, nos tons que eu quero, porque eu acabo trabalhando muito mais com o digital hoje em dia. Eu tenho, sim, algumas pinturas em aquarela, em gouache. Gosto muito de pintar com gouache no papel, mas pintar na tela é muito diferente, né? A tinta acrílica se comporta de uma forma muito diferente do que no papel, então não tenho essa habilidade ainda de chegar lá nas cores que eu preciso, assim, nas cores mais vibrantes. E aí no digital, por exemplo, é muito simples, né? A gente trabalha ali com RGB e qualquer cor funciona, então o meu trabalho é mais digital hoje em dia. E parte do meu estilo é trazer personagens com cores muito vibrantes, assim. Eu gosto muito de trabalhar com rosa, com vermelho, com azul, com amarelo, com o verde. E são cores muito difíceis de achar dentro desses tons que eu preciso, assim. Tanto que toda vez que eu vou pintar, eu entro nessa pira de que não existe o amarelo perfeito em tinta, porque eu nunca consigo achar. Talvez exista, né? Eu que não tenho acesso aqui onde eu moro. E também não consigo achar o azul perfeito, que é mais ou menos aquele que tem ali no fundo do tigre. Aquele ali deu muito bom, só que eu nunca mais achei aquela tinta pra comprar uma outra marca, assim. E o rosa também, tipo, nunca tem ele vibrante o suficiente. Tanto que aqui mais na frente no vídeo eu mostro que eu apelei pra usar uma tinta gouache que eu comprei quando eu fiz meu intercâmbio pelo Canadá. Tipo assim, ousei pra usar aquela tinta porque não tenho pra comprar aqui, então meio que se acabar, acabou. Eu não vou viajar pro Canadá tão cedo, assim eu imagino. Então eu realmente arrisquei usando aquela tinta porque eu não consigo achar o tom de rosa perfeito. Olha só, acabei de dar a primeira demão com o rosa na pele dela e ele não cobre tudo. Uma dificuldade que eu tenho na hora de pintar é conseguir fazer o mesmo tom o suficiente pra toda essa área que eu quero fazer, sabe? Tipo, aqui na orelha até que ficou bem uniforme, assim. Mas aqui na pele, não sei se dá pra ver. Dá sim. Olha o narigão dela. Dá pra ver que muitos tem tons diferentes também. Enfim, primeira camada, né? Vamos ver o que a gente faz agora. Eu acho que eu vou pintar essa parte do fundo, que é ali em cima, tipo, perto da estrela. E aqui nesse canto, pra depois resolver o resto, assim. Que eu acho que eu preciso visualizar o todo por enquanto. Realmente interessante ver como faz diferença ter uma tela queimada antes, assim, com uma cor base. Porque parece que foi muito mais fácil de pintar o fundo, assim. E esse azul ficou lindo no começo, mas eu acabei trocando depois que eu pintei toda a tela de novo. Ele acabou indo pra um tom mais verde, assim, mais limão, do que esse azulzinho que tava lindo. Mas faz parte, né, a gente acabar mudando durante o processo. Acho que é comum. Chegamos na etapa onde as cores de rosto, assim, e fundo já estão blocadas. Essa parte aqui ainda não fiz, porque é o cabelo e eu quero que seja um tom de preto meio esverdeado, assim. Aquela coisa meio opaca, sabe? Então eu preciso fazer essa tinta ainda, essa cor, e vai ser bastante tinta. Tô meio em dúvida em como fazer a parte de blush dela, se eu coloco algum blush ou não. Não sei muito bem como fazer, peguei até o meu estojo de canetas, eu acho que eu vou fazer com o Posca. Eu tenho essa aqui. Eu acho que eu vou, tipo, botar um pouquinho dessa tinta aqui no godê e pegar um pincel seco e tentar meio que esfumar, sabe? Não sei muito bem se vai dar certo ou não. Ou se eu tento com algum tom de rosa mais forte. Pensando aqui. Não sei, vamos ver o que vamos fazer nesse blush.
E o restante ainda não sei muito bem. Tô indo bem no feeling, assim. Não quis planejar muita coisa, justamente pra que não me desgastasse antes de pensar. Porque ontem de noite, quando eu tava pensando na ilustração que eu ia fazer aqui, a pintura, eu tive um mini surto, assim, uma mini crise criativa de tipo, não sei o que fazer, não sei fazer, como que eu vou fazer isso. Então tô tentando ser o mais livre possível e tentando gostar desse processo, porque quando eu pintei aquele tigre que tá aqui atrás, que tem um vídeo aqui no YouTube, vou deixar fixado aqui em algum lugar, não sei como faz isso. Não sei muitas coisas, né, gente? Tô aprendendo muita coisa aqui com vocês. E gosto de ser bem sincero nesse sentido de que quando eu sei, quando eu não sei. E, enfim, foi muito difícil de pintar, assim, porque ele tá todo texturizado, ele tá bem grosso, assim, tá uma textura feia, que se tu olhar de perto dá pra ver esses defeitos, né? Que não são bem defeitos, mas que deixam visualmente meio estranho, assim. Então, eu não quero que isso aconteça aqui, mas ao mesmo tempo eu quero que seja um processo leve. E acho que já tá sendo em comparação ao outro. E tá sendo bem mais interessante de documentar isso, assim. Tô bem mais tranquilo em relação a isso. E acho que vai dar muito bom aqui, hein? Bora lá fazer esse blush. A gente não rolou muito bem, ficou super manchado aqui, mas eu vou pular essa parte. Até porque aqui na frente, aqui vai ter uma lágrima bem grande. Então talvez eu consiga dar uma escondida nessa mancha aqui. Ou eu passo mais uma camada de rosa aqui por cima pra tentar esconder. Tá me incomodando um pouco que algumas linhas não estão saindo, sabe? Algumas delas com certeza eu vou cobrir depois com um pincelzinho mais fino, mas de forma geral não estão sumindo e isso está me incomodando um pouco. Porque eu pensei que isso não aconteceria agora, sabe? Porque aconteceu naquela outra pintura do tigre, então não sei muito bem o que eu vou fazer aqui pra tentar esconder isso. Ou se também, dane-se, sabe? E ficam as linhas aqui, tudo certo. Mas essa mancha aqui não tem como, porque isso é muito feio. E tá muito visível, olha só. Gente, já tô quase no final dessa blocagem de cores e já tô cansado. São 5 horas da tarde já, eu comecei umas 2 e achei que consegui fazer bastante coisa hoje, mas já tô cansado, vou deixar pra continuar amanhã. Eu consegui pintar o cabelo, a pele, o fundo e aquela lágrima que tem ali, eu isolei também os prédios, porque como o cabelo é preto, é um fundo muito intenso, acho que vai ser difícil depois de cobrir isso, então eu isolei com fita. E por hoje é isso. Amanhã a gente continua. Quero finalizar amanhã porque não quero estender muito mais tempo com isso. Porque pintar dá uma bagunça no quarto e eu sou uma pessoa que não gosto muito de bagunça. Então vou tentar acabar tudo amanhã. E se Deus quiser, amanhã teremos o resultado. E é isso, até amanhã.
Oi, gente, já é domingo, a gente começou a tela na quinta, mas vou acabar terminando ela só hoje porque não tive tempo na sexta e no sábado. E falta pouca coisa, eu tô gostando bastante de como tá ficando. E acho que tem sido realmente mais leve essa do que a outra, porque eu tô fazendo muito mais solto e sem pensar tanto no que eu tô fazendo, sabe? Embora eu tenha o desenho ali já pronto, eu acho que em questão de técnica, assim, eu não tô tentando seguir nada e tudo mais. Então acho que tá ficando bem bonito. E é isso aí, bora pra tela. Gente, hoje vai ser o dia do voice over maluco, assim, porque eu gravei muita coisa nesse vídeo onde eu falava durante o vídeo, então agora eu não sei muito bem o que dizer. Tô desempregado, gente, me demiti, e agora em julho, acho que foi, tive um surto maluco de burnout, assim, de ficar completamente maluco mesmo. Eu chorava quase todos os dias no meu trabalho, o que não é nada saudável, né? Então, o trabalho não era horrível por si só, assim, eu não odiava a empresa nem nada do tipo, só que eu tava extremamente sobrecarregado. E aí eu acabei me demitindo, por isso que eu tive tempo pra pintar essa tela. Então, o mês de julho e agosto estou aí descobrindo o que eu vou fazer da minha vida. Quero muito conseguir trabalhar mais com ilustração, assim, mas é um mercado muito complicado, muito difícil. Tem muita panelinha, assim. Editoras e estúdios acabam trabalhando sempre com as mesmas pessoas, então os freelas que vêm pra mim são de pessoas mais independentes, assim, o que não gera tanto dinheiro e tal. Mas tem sido legal, assim, voltar, olhar pro portfólio, olhar pras coisas, fazer coisas pra mim também, como essa tela e outras coisas que eu fiz, postei no meu Instagram. Tô gravando mais vídeo pro Instagram também. E recentemente eu tava pensando, depois de toda aquela polêmica da Karen Bakini, sobre um mail club, porque eu penso que seria algo muito legal de fazer. E eu acho que eu gostaria de receber um mail club feito por mim, porque a minha ideia, tô contando isso aqui agora bem por cima, assim, seria fazer inicialmente, obviamente, um print, uma carta, né, ali com alguma coisa escrita, porque acho que a gente sempre tem muita coisa pra dizer, e as pessoas podem se conectar com o que a gente tem a dizer, né. E uma coisa muito legal que eu tava pensando era fazer cartas de tarô, porque é um projeto que eu quero fazer há muito tempo. Então eu poderia fazer os arcanos maiores e, tipo assim, sortear um por mês e ir fazendo e ir mandando pras pessoas colecionarem a carta de verdade, assim, pras pessoas terem, sabe? Não sei, tô amadurecendo essa ideia ainda. Me contem aqui embaixo o que vocês acham, se assinariam ou não. Gente, já não sei se eu gosto mais dessa linha vermelha. Eu não sei, tô um pouco incomodado. E eu também tô incomodado com essa parte aqui do cabelo, tá muito grossa, sabe? Tipo aqui. Aí tem algumas coisas que estão incomodando um pouco. Não sei, vamos ver o que eu vou fazer. Talvez eu faça tudo de preto, porque eu gosto dessa coisa bem contrastada. E eu não gosto muito dessa sombra assim, fica meio sem vida. E agora eu tô achando que o rosto dela tá muito... Ai, peraí. Eu tô achando que o rosto dela tá muito aqui. Tipo, faltou aqui. Não sou a pessoa que mais segue a anatomia perfeitamente, mas tá meio estranho, então eu preciso concordar com isso, assim. Preciso reafirmar isso porque é verdade. Oi, gente, já é segunda-feira, eu não consegui terminar ontem a tela. Acho que o último momento que eu mostrei foi tirando as fitinhas ali das casinhas e fazendo contorno com a posca, e isso acabou com tudo na pintura. Eu achei que ficou terrível, aquela parte da anatomia, tipo aqui do lado, tava me incomodando muito, aí eu peguei e, como vocês podem ver, eu cobri tudo, eu cobri com rosa, e depois eu passei um verde por cima. E é isso aqui, é uma base tipo acrílica, não sei. E aí eu lixei também pra sair um pouco das texturas aqui, porque conforme tu vai pintando, por exemplo, o contorno no cabelo, ele vai ficando um pouco mais grosso que a parte de baixo da tinta, né? Então ficavam linhas grossas assim. E aí eu não tava curtindo muito como tava ficando.
E acho que até a ilustração no digital, ela teve traços um pouco mais realistas, assim, de olho e tudo mais, que é uma coisa que se tu não replicar de forma realista, vai ficar muito estranho, sabe? Então eu mudei um pouco a anatomia dela, eu deixei olhos maiores. O nariz eu mantive um narigão, porque eu queria que ela fosse assim. E a boca também eu deixei um pouco maior, então acho que o olho estando maior já deixa uma perspectiva um pouco mais... na verdade, deixa um estilo um pouco mais... menos realista, na verdade. Então, delimitei também algumas linhas, porque o cabelo tava muito grande. Então aqui, por exemplo, eu vou pintar essa parte de verde. Aqui também vai ser verde. Então acho que tem bastante pontos aí que dá pra melhorar, porque é pra ser divertido, mas também é pra ficar bonito. Não quero nada meio estranho, sabe? E é isso, vamos terminar essa tela hoje, se Deus quiser. Olha, gente, esse aqui é o rosa que eu falei. Eu misturei o rosa de guache, aquele, com uma tinta branca a tinta acrílica mesmo, de potinho, assim. E ficou o rosa perfeito. Essa cor até, inclusive, com uma luz azul que eu tenho aqui, ele chega a ficar meio neon, assim, fica lindo. Não sei se é... Nossa, a minha vibe total, ter coisas meio psicodélicas, assim, porque eu acho que neon sempre remete muito ao psicodélico, na minha opinião. Mas eu gostei muito, assim, de ver uma ilustração numa tela, sabe? Tem cara de ilustração, assim, não tem cara de tela, de pintura. Não sei explicar, mas ficou super flat, assim. Eu gosto muito dessa coisa flat, então acho que consegui chegar num resultado bem satisfatório, assim. E é muito doido, né? Como eu consigo lembrar exatamente o que eu tava assistindo, assim, enquanto eu tava pintando. E eu gravei um vídeo pro meu Instagram recentemente falando sobre artistas. Eu tô fazendo um quadro lá onde eu trago artistas diferentes. Tô tentando ali uma vez por semana, não sei se vai rolar sempre assim. E a primeira que eu trouxe foi a Lisa Frank, que ela é uma artista americana. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, vão no meu Instagram, porque o vídeo tá bem legal. E eu tava assistindo o documentário dela enquanto eu pintava isso aqui, tava chovendo. Então, agora reassistindo aqui enquanto eu faço a narração, eu consigo entender exatamente a vibe que eu tava naquele momento ali. E a Lisa tem uma pegada muito vibrante, assim. E talvez tenha sido um pouco do motivo pelo qual eu fui por esse caminho mais neon do que eu tava indo antes, assim, mais pastel, sabe? E nossa, como é satisfatório ver esse momento aqui, onde o preto dá forma pra pintura, assim, nas linhas. E aquele vermelho realmente tava bem feliz, assim. Tem coisas que são do conforto da gente, não tem como mudar, né? Então não adianta eu ficar lutando contra quem eu sou e o que eu gosto. E vai ser o preto e vai ser o preto, gente. É isso aí, não adianta inventar moda também só pra se estressar, porque eu faço muito disso. Principalmente quando eu tô fazendo uma coisa nova, que é como pintar uma tela, né? Que é uma coisa que eu não faço com frequência. Mas, falando do cavalete, eu amei o cavalete. Eu achei muito chique ter um cavalete em casa. E é uma coisa que eu sempre quis desde criança, assim. E realmente é muito prático pintar com cavalete. Não é à toa que ele existe desde os primórdios de tudo, assim, né? Porque é uma coisa muito útil de verdade. Então, foi um sucesso esse cavalete, gente. Oi, gente. Finalmente terminamos a tela. Vou fazer o review pra vocês. Antes de tudo, queria agradecer por terem assistido até aqui. Sei que não foi mole, não foi fácil, mas espero muito que vocês gostem do resultado e que tenham tirado proveito de alguma coisa que eu falei aqui ou que eu tenho ensinado nesse vídeo.